A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Edição das 5 com o Miguel Videira. Miguel, André Ventura afirma que o processo de escolha dos 3 juízes para o Tribunal Constitucional está fechado. O PS fica de fora. Sim, segundo o Presidente do Chega, cabe ao partido a indicação de um dos magistrados. O PSD escolhe os restantes 2 juízes. Desta forma, ia confirmar-se, o PS não é tido nem achado. É isso, pelo menos, que afirma André Ventura. Neste momento, temos a garantia de um procedimento que decorreu e que significaria 2 magistrados indicados pelo PSD, 2 nomes indicados pelo PSD e um nome indicado pelo Chega. Da parte do Partido Socialista, não sei como é que a situação vai acabar, se a birra já acabou ou se ainda não acabou. A vice-presidente da bancada parlamentar do PS, Mariana Vieira da Silva, já veio dizer que um afastamento do Partido Socialista da escolha de juízes para o Constitucional vai mudar a relação com o PSD, aqui incluído o apoio para a aprovação do Orçamento do Estado. Para André Ventura, importante mesmo é que a composição do órgão judicial, a quem compete em última instância garantir o cumprimento da Constituição, tenha em conta a nova realidade parlamentar. Capaz de equilibrar ou reequilibrar instituições que, na nossa ótica, como eu disse, estão há muitos anos desequilibradas. Sobretudo quando a sociedade tem agora, maioritariamente, uma nova maioria de centro-direita e de direita. E por isso o nome é o correto, esse que indicou, o juiz desembargador Luís Lameiras. A escolha do Chega. O Observador procura confirmar junto ao PSD o afastamento do PS da indicação de nomes para o Tribunal Constitucional, até ao momento sem sucesso. Nesta conferência de imprensa ao início da tarde, André Ventura confirmou também, Miguel, o afastamento do candidato autárquico do Chega, suspeito de abuso sexual de crianças. Foi candidato a uma junta de freguesia de Faf nas últimas autárquicas e foi detido em flagrante delito por abuso sexual da própria filha. Foi também apreendido material relacionado com pornografia de menores. Na sequência deste caso, o Conselho de Jurisdição do Chega determinou a expulsão do militante de 27 anos. Confrontado, André Ventura salienta a rapidez da decisão, uma marca distintiva face a outros partidos, diz o Presidente do Chega. Do Chega para o CDS, os centristas defendem que o Partido Socialista deve respeitar a representatividade que resultou das últimas eleições legislativas. Isto é a propósito das escolhas para o Constitucional. Em entrevista ao jornalista Miguel Viterbo Dias, autor do programa Sofá do Parlamento, da Rádio Observador, o deputado centrista João Almeida pede ao PS que respeite os resultados e incentiva o PSD a procurar a maioria de 2/3, onde for possível. Nós respeitamos resultados eleitorais e, portanto, não compreendemos aquilo que é a tentativa de bloqueio do Partido Socialista, querendo-se fazer valer de uma força política ou eleitoral que neste momento não tem, e se não tem é por vontade dos portugueses. Devem fazer tudo para desbloquear esta situação, desbloqueando esta situação sem de maneira nenhuma transigir em algo que é essencial, que é a representatividade democrática que existe no Parlamento. Isso não pode ser pervertido e, portanto, deve ser encontrada a maioria que permita isso. O deputado centrista reforça também a ideia de que o CDS quer avançar com uma revisão constitucional no final da legislatura e, assim, aproveitar a maioria que existe à direita. Não somos nada indiferentes ao facto de, pela primeira vez, existir uma maioria que possa fazê-lo sem a intervenção dos partidos de esquerda. E, portanto, achamos que o horizonte de uma legislatura é o horizonte normal para ponderar essa revisão constitucional. Mas para isso é fundamental outra coisa. Não há revisões constitucionais em instabilidade. E, portanto, quem quer maior urgência na revisão constitucional tem também de saber se dá condições de estabilidade. É isso. João Almeida avisa o Chega de que é preciso estabilidade política para avançar com uma revisão do texto fundamental. Indiferente aos apelos que chegam da rua, o Ministro da Educação voltou hoje a defender o aumento de propinas. Uma atualização tendo por base a taxa de inflação. Fernando Alexandre salienta que as propinas são uma importante fonte de receita do ensino superior. A eliminação da propina seria regressiva, ou seja, seria estarmos a colocar na sociedade o peso todo do financiamento do ensino superior para financiar apenas o acesso por alguns, sabendo nós que quem frequenta o ensino superior depois tem uma melhoria nos seus rendimentos e nas suas condições de vida. E por isso aquilo que nós defendemos é que de facto a propina deve até ser atualizada de acordo com a taxa de inflação, porque de facto ela tem vindo a diminuir
nos últimos anos, está congelada, mas tem vindo a diminuir porque temos inflação. O entendimento de Fernando Alexandre, expresso no final de um encontro com dirigentes de associações estudantis de todo o país. Alguns destes dirigentes participam a esta hora numa manifestação em Lisboa que vai terminar na Assembleia da República. E que tem estado a ser acompanhada pela jornalista do Observador, Teresa Freire. Teresa, neste Dia Nacional do Estudante, entre outras reivindicações, pede-se precisamente o fim das propinas. Exatamente, é isso que pedem os estudantes que vêm de todo o país. Rita estuda no Porto e hoje quis vir até aqui exatamente para lutar pelo fim das propinas. É que não deve aumentar, aliás, que deve ser abolida mais do que tudo. E pessoalmente acho que esse argumento de acompanhar a inflação não faz sentido, visto que os salários também não têm acompanhado a inflação. Para além disso tudo, acreditamos, acho eu, quase todos que estão aqui nesta manifestação, que o aumento da propina é inconstitucional. Também Tiago, que veio das Caldas da Rainha até à capital, esteve sempre na linha da frente desta manifestação e pediu também o fim das propinas. O aumento da propina é inaceitável, é uma falácia. A propina não financia o ensino superior, até porque os estudantes não conseguem pagar a propina. A maior parte da propina não é paga, torna-se em dívida, ou seja, claramente não está a financiar o ensino superior, não é admissível. Foi exatamente este cântico que foi acompanhando toda esta manifestação. Os estudantes demoraram cerca de hora e meia, desde o Rossio até à Assembleia da República, sempre a entoar estes cânticos em que deixavam apelos ao Governo, ao Ministro da Educação, pedem o fim das propinas, mais alojamento e melhores condições para estudar. Vêm de todo o país, aliás, muitos vieram com o traje académico, outros com o cravo vermelho ao peito. Partiram do Rossio e chegaram aqui há pouco à Assembleia da República, onde termina esta manifestação do Dia Nacional dos Estudantes. Há momentos cantou-se a música Grândola Vila Morena, agora a Liberdade do Sérgio Godinho, e é assim que termina esta manifestação aqui na Assembleia da República, porque alguns estudantes já começam a dispersar. Com esse pedido para o fim das propinas, sendo que já há uma resposta do Ministro da Educação, Fernando Alexandre, não, o Estado não pode abdicar dessa importante fonte de receita para o financiamento do ensino superior. E ainda não foi desta, Miguel, contrariando alguma expectativa, Governo, UGT e confederações patronais não fecharam esta terça-feira um acordo em torno das alterações ao Código do Trabalho. Sem que se saiba o que está a impedir esse entendimento, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, não quis detalhar. Muitas coisas que ainda faltam discutir e será prematuro estarmos aqui a pôr as questões que ainda faltam discutir, porque eu também tenho que prestar contas aos mandantes da UGT e também tenho que pôr primeiro a essas pessoas e a estes dirigentes. Pelo lado das confederações patronais, Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, também não abriu o jogo, diz apenas que é preciso mais tempo. Estamos numa fase de negocial que não está concluída e para que continuemos nesta fase negocial precisamos de mais tempo. E é isso que vos queremos dizer, portanto, não é propriamente uma declaração. Estão mais próximos de um acordo? Não é propriamente uma declaração, não é um detalhe do que se passou na reunião, é uma construção que continuamos a fazer e é isso que vos queremos transmitir. Sem detalhes, certo é que não foi alcançado qualquer entendimento por parte do Governo, não houve qualquer declaração no final do encontro. E agora que passam 8 minutos das 5 da tarde, vamos olhar ainda para outras notícias que estão a marcar esta terça-feira. A circulação na autoestrada A1 já foi retomada na zona de Vila Nova de Gaia, no sentido norte-sul. Está a ser feita apenas pela via mais à esquerda, é o que indica Brisa Rádio Observador. A circulação na autoestrada estava cortada desde manhã devido ao incêndio de um caminhão que transportava cerveja. A esta hora já se circula, mas apenas pela via mais à esquerda, no sentido norte-sul. O secretário-geral da Câmara de Lisboa, Alberto Laplane Guimarães, um dos 4 detidos na Operação Lumen, que investiga alegados crimes económicos encontrados para a instalação de luzes de Natal, foi suspenso de funções. É uma decisão do juiz de instrução. Para além da suspensão imediata do exercício de funções públicas que exercia no município de Lisboa, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto decretou também, como medidas de coação, a proibição de frequentar a Câmara de Lisboa, de contactar com qualquer trabalhador da autarquia ou com os restantes arguidos do processo. O Paquistão prefere que o vice-presidente norte-americano J.D. Vance seja o representante dos Estados Unidos em eventuais negociações de paz com o Irão. O primeiro-ministro paquistanês manifestou hoje disponibilidade para servir de mediador. Algumas fontes paquistanesas não identificadas adiantam ao The Guardian que preferiam Vance a liderar as negociações ao invés dos enviados especiais Witkoff e Kushner. A fechar, Vanessa, o teu crespo é um reguila?
É um grande reguila. O meu crespo, que apesar de ter nome próprio de pessoa, é mesmo um cão. Sim, costuma dizer-se que os cães interiorizam a personalidade dos donos, não me admira, portanto, seja um reguila. E com certeza o crespo já roeu alguma coisa lá em casa. Claro, várias vezes. Porquê? Sim, bom, isto entroca na história que aqui queremos contar. Na Dinamarca estão a decorrer eleições legislativas e o Ministro da Educação dinamarquês teve um pequeno problema ao ir votar. Então, o que é que aconteceu? Ora, é necessário levar o cartão de votação, o cartão de eleitor, que é enviado por correio e comprova que a pessoa está em condições para exercer o direito de voto. Sim. Ora, o Ministro da Educação dinamarquês, Mathias Tesfaye, publicou nas redes sociais uma foto do cartão rasgado, roído, comido. Isto porque o labradoodle do Ministro, o Mango, acabou por comer metade do boletim de voto do Sr. Ministro. Olha, não me surpreende nada, coitado. Teve de ter uma conversa difícil depois com o cão, imagino, mas assim o Ministro acabou por não votar nas eleições mais importantes do país? Não, conseguiu votar, apesar de metade do boletim ter sido comido. Apresentou o documento de identidade, o cartão de cidadão. A Comissão Nacional de Eleições dinamarquesa deixa uma mensagem, presumo que nas redes sociais, aos eleitores. Se o seu cão comeu o seu cartão de votação, não se preocupe, pode apresentar o documento de identidade. Caso para dizer, cuidado com o cão.